Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Diga comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você acredita no que você acabou de dizer? Amém? Livro de Tito, capítulo de número 1. Vamos ler do 1 ao 4. Depois nós vamos ao capítulo de número 2. Estaremos lendo alguns versículos do capítulo de número 2. Para ganharmos tempo, eu vou fazer a leitura, mas antes de fazer a leitura, usar os primeiros minutos aqui para agradecer a Deus, louvar a Deus por essa rica oportunidade. E, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todos os irmãos também, muitos rostos que nós não conhecemos, mas que estão presentes aqui essa noite. E em nome do nosso pastor presidente, pastor Dr. Elias Cardoso, que é o pastor desta igreja, pastor deste ministério, o pastor da convenção que rege esta igreja, nós recebemos a todos os irmãos com bem-vindos. Nós citamos aqui alguns nomes nas apresentações, mas a todos os irmãos sintam-se abraçados por essa igreja, que é uma igreja da família. E por falar na família, faço menção aqui ao mês da família, que é o mês de julho de 2025, que, por costume, por hábito da nossa igreja, este é um mês onde todas as palestras são direcionadas ao mês da família. Os irmãos estão vendo aí o cartaz. Então, todos os domingos e terças-feiras, a igreja tem uma temática diferenciada. Os irmãos vão receber hoje, ao final do culto, um livreto, que é o livreto do mês da família, com todas as temáticas que serão ministradas durante as 5 semanas do mês de julho. Esta temática que começa hoje com o tema Colocando a Casa em Ordem. Como bem falado pela nossa irmã, diaconisa Geisa Cardoso, na última semana, esse é um projeto que nasceu dentro da casa do nosso pastor. E da família do nosso pastor, este projeto entra na igreja para justamente abraçar toda a igreja dentro de uma temática muito forte, que é a ministração à família. Dentre essas ministrações, nós cobriremos os temas de casamento, cobriremos os temas de criação de filhos, cobriremos o tema de trabalho, cobriremos o tema das finanças e como assim administrar, e fecharemos esse trabalho lá no dia 29 de julho com uma ministração acerca das emoções e como trazer este alinhamento emocional para a nossa vida em todas as áreas dela. Na terça-feira, as crianças recebem também um livreto. Estou falando certo, irmã Geisa? Na terça-feira, as crianças receberão, não receberão hoje as crianças, receberão na terça-feira um livreto como esse. Da mesma forma que o livreto, ele existe para os adultos também, as crianças também são direcionadas por esse livreto, para que também sejam ministradas. Obviamente, a temática é a mesma, mas toda a tratativa do tema é adaptada para a linguagem infantil. Nosso departamento infantil, na pessoa do pastor Fernando Cardoso, diaconisa Fabiana, e todo o cuidado também da equipe do mês da família, liderada pelo irmão Guilherme, pela diaconisa Geisa, fizeram este trabalho de adaptação destes materiais para alcançar toda a igreja. Reforço ainda, e peço perdão se os irmãos ainda estão em pé, já faço a leitura, mas é que eu gostaria de entrar na palavra e já ir direto à ministração. No dia 12 de julho de 2025, num sábado, nós teremos um encontro de casais. Nós, inicialmente, a equipe planejou uma quantidade de casais. Por procura dos irmãos, se estendeu uma primeira vez, aumentando o número para mais 50 casais, se estendeu a segunda vez, e eu não sei se nós temos vaga ainda. Temos algumas vagas ainda? É isso? Temos 27 vagas somente. E não vai estender mais, né, irmã Geisa? Não vai estender mais, certo? Então, são 27 vagas. Depois dessas 27 vagas encerradas, irmãos, infelizmente, por conta do trabalho que nós queremos fazer, é um trabalho de qualidade, onde os irmãos terão a palestra para os casais, terão um momento especial de jantar e toda uma programação que a equipe está preparando, e por isso as vagas elas são limitadas. O valor é um valor, por aquilo que está sendo oferecido, simbólico, é um valor muito baixo, considerando inclusive a qualidade do jantar que os irmãos terão para os casais nesse dia. Então, se você tem interesse em participar, é membro da igreja, congrega conosco, casais casados, né? Então, nós temos 2 casais novos aí na igreja apresentados,
Um eu não estou vendo aqui, mas o outro, o irmão Murilo, está ali com a sua esposa. Então, esses casais casados poderão participar do encontro de casais. Posso ouvir um amém? Amém. Livro de Tito, capítulo de número 1. Faço aqui meu agradecimento final ao meu pastor da igreja, pastor Elias Cardoso. Orem pela vida do nosso pastor que, diante das grandes responsabilidades do ministério, está em cumprimento de mais um desafio, de mais uma programação ministerial por conta das escolas bíblicas que começam agora no mês de julho e se estendem praticamente até o mês de dezembro, e elas vão se consolidar lá em fevereiro de 2026 com a nossa grande escola bíblica fraternal de obreiros, a escola bíblica geral do ministério. Orem também pela missionária Lígia, líder do departamento feminino da igreja, Cibemp, e a todos os nossos pastores, meu muito obrigado. Pastor Jeremias, pastor Joinville, que são os nossos pastores aqui na sede, dos quais eu tenho um privilégio muito grande, sem demagogia nenhuma, de trabalhar ao lado deles e me sinto muito honrado por isso. Tito, capítulo de número 1, nós vamos ler do 1 ao 4, eu leio, os irmãos acompanham, depois nós vamos para o capítulo de número 2, que vai dizer assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Capítulo de número 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo, te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste mundo presente segundo desse presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e ao aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta, e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Posso ouvir um amém? Amém. Os irmãos podem tomar assento. Quando o tema foi nos passado, um tema que nasceu também no coração, se não me falha a memória, o testemunho da irmã Geisa remonta à escola bíblica, né, deste ano, colocando a casa em ordem. E quando, tendo cuidado de definir os temas do livreto para os adultos, para a igreja esse ano, eu comecei a elaborar, um tópico ficou fora do livreto. E a grande verdade é porque, de alguma razão, quando conectei todos os conteúdos, este tópico me parecia muito mais um esboço mesmo para a ministração, e os irmãos não vão encontrar aqui no livreto, mas eu gostaria de externar ele aos irmãos nessa noite, e eu gostaria de falar
essa noite com os irmãos sobre 5 coisas que, antes de colocar a casa em ordem, nós precisamos colocar dentro de nós. 5 coisas que nós precisamos, antes de colocar a casa em ordem, nós precisamos ajustar dentro de cada um de nós. Como perguntas que são inevitáveis, inerentes, seja você enquadrado em qualquer uma das categorias que é aqui elencada por Tito, por Tito, na carta de Paulo a Tito, onde ele fala dos velhos, das mulheres, ele fala dos jovens, ele fala dos servos, enfim, todos estão dentro do campo de abrangência dessa palavra. Mas dentre essas cinco questões, eu gostaria de trabalhar com os irmãos identidade, diga comigo, identidade. Origem, diga comigo, origem. À medida que eu falar, você repete, por favor. Propósito. Potencial. E destino. Então, nós temos 5 perguntas básicas que nós respondemos como base desses 5 tópicos. Identidade, quem eu sou. Origem, de onde eu vim. Propósito, por que eu estou aqui. Potencial, o que eu posso fazer. E destino, para onde eu estou indo. Nós precisamos todos os dias responder essas 5 perguntas para cada um de nós. Do contrário, nós estaremos completamente perdidos em nossa jornada. E é com base nestes 5 tópicos que eu gostaria, essa noite, de ministrar aos irmãos e dizer aos irmãos que tudo começa com um chamado. Diga comigo, tudo começa com um chamado. Cada um de nós que estamos aqui, se aqui estamos, é porque fomos chamados por Deus. Você tem convicção disso? Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela, você é chamado por Deus. Olha para o outro lado, que desse lado acho que ele não está muito animado. Olha para o outro e diga agora com voz de profeta, diga, você é chamado por Deus. Você é escolhido de Deus. Eu estava pregando ontem, até testemunhei em uma igreja que estava ministrando, uma das nossas igrejas, num culto de ceia, e eu falei para eles de um testemunho em um trabalho, em um local onde trabalhei, que eu conversava muito com uma pessoa do trabalho, e eu falava muito acerca da Bíblia, da fé, de Cristo, dos valores, eu falava de tudo. E eu gastava muita energia falando com essa pessoa, e de repente ela olhava para mim e falava assim, tudo isso que você fala é muito lindo, isso é muito bonito, isso de fato me encanta, mas eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar nisso, eu não consigo acreditar, alguma coisa dentro de mim me impede de acreditar. E isso nós tivemos, inclusive, acho que no velório, né, pastor? Nós refletimos sobre isso, não é? E nós estávamos até no velório, no sábado à tarde, discutindo sobre isso, e eu falei da dádiva que é, irmãos, nós termos a fé revelada para cada um de nós. Tem muita gente que gostaria de estar no seu lugar, mas não tem força para estar. Alguns não acreditam mais, outros não creem mais, e outros mesmo ouvindo a palavra, lendo a palavra, sendo impactado pela palavra, não conseguem acreditar, mas essa graça foi revelada para você. Você consegue entrar em um ambiente como esse e independente de quem prega, de quem canta, de quem dirige o culto, quando você dá lugar para o Espírito Santo de Deus, que é o dono da igreja, você sente a presença dele. Um cântico te alegra, você levanta a mão, dá glória a Deus. Alguém dá um testemunho, você se sente edificado, dá glória a Deus. A presença de Deus vai te envolvendo. Sabe por que você sente isso? É porque você foi chamado por Deus. Você foi chamado por Deus. Você foi chamado por Deus. Eu vou dizer de novo, você foi chamado por Deus e tem liberdade essa noite para sentir a presença dele que está entronizada no nosso meio. Agora, antes de discutirmos identidade, antes de discutirmos chamado, a gente precisa entender alguns porquês. Porque se eu recebo essa palavra que eu acabei de ouvir e eu tenho dúvidas no meu coração, a primeira coisa que eu me perguntaria, ou perguntaria para quem está me falando é, por que eu fui chamado? Por que eu fui chamado? Se tudo começa em um chamado, por que eu fui chamado? E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer para você que, embora nós sejamos abençoados, prósperos, e Deus tenha poder para nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, Deus não nos chamou para ter um título,
Deus não nos chamou para ter um cargo, Deus não nos chamou para ter dinheiro, Deus não nos chamou para ter uma boa casa, Deus não nos chamou para ter um bom carro. Tudo isso é inerente àquilo que você planta como resultado de semeadura em todas as áreas da sua vida, mas este não é o propósito original. Jesus, quando aborda os seus discípulos, ele fala assim: vinde após mim, e eu vos farei. Ele não está falando assim, vem comigo que você vai ter. Ele está falando assim, vem comigo que eu vou fazer em você. Ele não está falando assim, vem que você vai ter alguma coisa para satisfazer o teu ego. Não, ele está dizendo assim, vem porque eu vou trabalhar dentro de você, para que independente daquilo que você tenha ou não tenha, haja um sentimento no teu coração de satisfação. Satisfação. Meu irmão, a melhor convicção que nós temos, e isso reflete diretamente a convicção do chamado de cada um de nós, é quando nós somos satisfeitos com tudo aquilo que Deus nos dá, e mais do que isso, satisfeitos com tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. Eu não sei se você hoje passou o seu dia reclamando ou se maldizendo por alguma razão, mas eu quero dar uma oportunidade a você nessa noite de levantar a sua mão e dizer assim: obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez em mim, não é para mim. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez em mim, porque o Senhor me chamou, o Senhor me capacitou, o Senhor me deu dons, o Senhor me permitiu descer as águas batismais, o Senhor me batizou com o Espírito Santo, e tudo isso para quê? Para que você seja uma testemunha viva do poder transformador do Evangelho de Cristo. Repita comigo: antes de ter, eu preciso ser. Mas é difícil, não é, irmãos? Porque o ter brilha aos nossos olhos. O ter é algo que brilha aos nossos olhos e nos faz brilhar todos os dias. Aliás, isso não é pecado nenhum. Quem é que não deseja uma boa roupa? Quem é que não deseja um bom carro? Quem é que não deseja uma boa casa num condomínio fechado? Quem é que não deseja comer em bons restaurantes? Quem é que não deseja ter uma vida financeira equilibrada, abastada, de forma que você possa gastar sem se preocupar com aquilo que você precisa pagar na segunda-feira? Mas essa, na verdade, não é a realidade da maioria de nós. Todos nós, em algum momento, certamente passaremos por privação em alguma área. Você pode ter dinheiro, mas o dinheiro não compra saúde. Você pode ter estrutura, mas estrutura não compra tempo. Sempre vai te faltar alguma coisa. O que não pode te faltar? A convicção de quem você é em Cristo. Isso não pode te faltar. E é por isso que eu venho dizer para você que a palavra nos garante, não sou eu que estou dizendo, não é fala de pregador. Ele diz para nós, é a palavra que diz que em Cristo nós somos mais do que vencer. Você pode profetizar para alguém aí? Pode? Você pode dizer para alguém nessa noite, diga, independente da sua condição financeira, do seu endereço, de onde você estudou, independente de qualquer coisa, saiba que você é vencedor. Não, como profeta, diga, saiba que você é vencedor. O diabo achou que você não chegaria até aqui, por ele você já estava morto, desviado, por ele você estava em qualquer canto essa noite, mas você entrou neste santuário de adoração nessa noite, está ouvindo essa palavra, e eu quero ser boca de Deus na sua vida e te dizer, você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Será que você pode levantar a tua mão e exaltar o nome do Senhor? Eu não estou pregando para uma igreja derrotada. Eu estou pregando para uma igreja de vencedores. Tem vencedor aí? Tem vencedor aí? Tem vencedor aí nos adolescentes? Tem vencedor aí nos jovens? Tem vencedor aqui no altar? Esta igreja não é uma igreja derrotada, esta igreja não é uma igreja que anda de cabisbaixo, não, é uma igreja que passa por prova, tribulação, por problemas como qualquer uma outra, mas há uma convicção dentro de nós, aquele que está conosco não perde, ele nos faz mais do que vencedores. E aí eu preciso entrar na mensagem, então entenda o seguinte, o Deus que te fabricou não erra. Pastor Edson, o Deus que te fabricou não erra. Diga comigo, o fabricante não erra. Ele não errou quando fez você.
O fabricante não erra. O capítulo 2 de Tito é a planta da casa, onde ele pega todas as áreas da casa e trabalha, os idosos como modelo, as mulheres como mestras, os jovens como prudentes, os servos como fiéis. E eu preciso dizer para você que tudo isso é para que a casa não escandalize o nome do fabricante. Cadê o meu? Esse celular aqui tem uma marca. Não vai dar para você ver daí. Mas tem uma marca nesse celular aqui. Tem uma maçã nesse celular aqui. Por que vocês deram risada? O celular é bom ou ruim? É bom? Se for o 16, 17, é melhor ou é pior? É bom, não é? Agora, o fabricante, quando fez esse celular, fez ele com um propósito. Repita comigo, propósito. Sabe qual que é o primeiro propósito do fabricante? É que este celular, que vai carregar a marca dele, não escandalize o propósito para o qual ele foi criado. Eu vou falar de novo, para alguém entender. O maior propósito de quem criou é depositar em você algo. E antes de colocar a marca, ele trabalhou por dentro disso aqui. Isso aqui por dentro, isso aqui é blindado. Não tem parafuso, não tem como abrir. Eu não consigo abrir isso aqui sem fazer ele perder as características originais dele. Só o fabricante sabe como funciona isso aqui por dentro. Só quem trabalhou por dentro, que moldou, que fez a identidade, sabe como funciona por dentro. Deus te conhece por dentro, porque foi Ele que te fez. Eu vejo você por fora, te julgo pela tua roupa, pelo teu carro, pelo teu cabelo, pela falta de cabelo, pelo jeito que você anda, pelo jeito que você veste, pelo lugar que você trabalha. Deus te julga pelo que Ele vê por dentro. Ele sabe quem você é. Diz para alguém aí, diga, o lar é o laboratório de construção de Deus. É ali que Deus molda a identidade. Talvez eu não consiga nem sair de identidade, mas não tem problema, eu vou avançar aqui. Agora, quando Deus está formando, quando Deus está fabricando, e a fábrica de Deus se chama casa, família, você precisa entender que existe um processo para Deus fazer. Antes de falar assim, ele está pronto, ela está pronto. Todo bom produto para funcionar, ele tem que passar pela fase de teste. Todo bom produto para funcionar, ele precisa passar pela fase de teste. Agora, antes de ser testado, esse produto ele é desenhado. Diga comigo assim, eu fui desenhado pelo meu fabricante. O Salmo de número 139, versículo de número 16, vai dizer assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Ou seja, Deus já viu você antes mesmo de você existir. O teu fabricante já desenhou você antes de alguém tomar conhecimento de quem você era. E eu preciso dizer para você que nenhum fabricante projeta algo sem função. Você tem propósito. E vou dizer mais ainda, meu irmão, se você entender esse negócio que eu estou pregando para você hoje, sua vida muda hoje. Você precisa entender, sua mente vai abrir hoje.
A sua mente precisa ser aberta hoje para você entender o seguinte: Deus não forma nada em série. Deus não fabrica nada em série. O que é fabricar em série? Eu fiz o Rodrigo, faço outro Rodrigo, faço outro Rodrigo, faço outro Rodrigo. Isso é formar em série. Deus não fez ninguém em série. Olha para a pessoa que está do teu lado. Está vendo alguém igual aí? Os trigêmeos não estão aqui não, né? Eu teve um dia que eu entrei e falei com o trigêmeo uma vez de um assunto. Daqui a pouco eu encontrei ele ali e falei de novo do mesmo assunto. Mas ele falou, não, o senhor não falou comigo, o senhor falou com meu irmão. Aí daqui a pouco eu estou lá, falei com o outro. Ele falou, não, o senhor falou com outro irmão. Aí daqui a pouco eu falei, desisto, não quero mais falar com vocês então. Deus não fabrica em série, Deus cria com propósito. Cada lar aqui representado, cada família aqui representada, você não é fruto do acaso. Deus fez a tua casa com um propósito. Abraão não foi chamado por acaso. Antes de ser pai de multidões, ele foi marido de uma mulher estéril. Entenda uma coisa, antes de você receber a grande bênção da promessa de Deus cumprida na sua vida, você precisará ser testado no seu propósito. Se passar pelo teste, ele envia para o campo. Se passar pelo teste, ele envia para a promessa. Se passar pelo teste, ele envia a bênção. Mas precisa superar a fase de ser testado. Aguenta. Pastor, e como que eu aguento isso? Como que eu suporto isso? Senso de identidade e senso de propósito. O que eu preciso sair daqui sabendo hoje, pastor? A sua casa não é um improviso de Deus. A sua casa, ela foi desenhada, a sua casa tem um plano e a sua casa tem a assinatura de quem fez. Você pode ser boca de Deus para alguém aqui essa noite? Pode ser ou não? Pode ser boca de Deus? Diga para ela assim, a sua casa... Não, tá fraco. Diga, a sua casa foi desenhada pelo fabricante. Diga, a sua casa tem um plano. Agora seja profeta de Deus, diga bem forte, diga, e neste plano há uma assinatura do fabricante, Deus, Senhor dos exércitos. Quem pode levantar a mão para glorificar ao nosso Deus essa noite? Então eu preciso entender que a nossa identidade, ela começa quando eu entendo qual que é o meu propósito original. E quando eu entendo o meu propósito original, eu preciso entender que uma vez que eu entenda isso, que isso foi revelado para mim, uma vez que Deus me revela a graça, uma vez que Deus me revela a salvação, uma vez que Cristo é revelado para mim, qualquer coisa que eu faça fora disso, eu vou viver fora do desenho, eu vou viver fora do plano, vou viver fora do projeto original de Deus, e o resultado disso é frustração. Se você vê uma pessoa frustrada geralmente é porque ela está fora do plano. Porque se ela está dentro do plano, ela faz como Jó. Ela fala assim, estou na prova, estou no vale, perdi tudo, está tudo acabado, mas ele olha para todo mundo. Ele olha para a casa destruída, para o filho morto, para a mulher que largou, para a doença, para chagas, ele pega o caquinho de telha, dá uma coçadinha na chaga e fala assim, eu sei. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Ele olha para todo o cenário caótico, para toda a destruição e para tudo aquilo que todo mundo diz assim, agora morre. Assim como a mulher inclusive disse, amaldiçoa esse Deus aí e morre. Ele olha e fala assim, eu sei que o meu Redentor, ele vive. Você vai dizer o que diante da luta e da prova que você está vivendo? Você tem duas alternativas, ou você continua frustrado, ou você larga o plano original, ou você abandona o propósito, ou você faz como aqueles, e eu vou usar aqui, me permita usar o jargão do pregador, né? Não canto mais, não prego mais, não vou reger mais, não vou fazer mais, ou você sai daqui dizendo, eu sei que o meu Redentor, ele vive, e a hora que ele resolver se levantar em meu favor, eu quero ver demônio no inferno que vai ser capaz de me parar, porque eu fui criado com um propósito.
Agora você precisa entender o seguinte, meu irmão, nenhum fabricante assina um produto antes de testar. Nenhum fabricante assina um produto antes de testar ele. Antes de colocar a sua marca, ele vai ter que passar pela fase de teste. Você precisa entender que antes de você ser aprovado, você precisa ser testado. Antes de você ser governador do Egito, José, você tem que ser testado. Antes de ser libertador do povo no deserto, Moisés, você tem que ser testado. Antes de ser rei, Davi, tu tem que ser testado. Antes de ser promovido na Babilônia, Daniel, você tem que ser testado. Toda casa que é chamada vai ser provada. Toda casa que é chamada por Deus vai ser provada. Pastor, por que meu casamento é atacado? Por que os meus filhos são atacados? Parabéns para você, dê glória a Deus. É porque a sua casa foi chamada. E se a sua casa foi chamada, ela vai ser testada. Mas não vai ser testada para ser reprovada. Vai ser testada porque há uma marca que ela precisa receber. Você precisa ser aprovado. A aprovação não é o fim. A aprovação, perdão, não é o fim. Ela é só o meio. Ela é o selo antes de você receber a marca. Eu, por muitos anos, visitei inúmeras empresas por conta do meu trabalho. E existe uma coisa que eu gostava muito. Os auditores, no final do ano, eles vão nas empresas para fazer o acompanhamento do inventário físico, a contagem dos estoques da empresa. E eu gostava muito disso porque era uma oportunidade que eu tinha de conhecer inúmeros negócios diferentes, inúmeras empresas. Agora, independente, pega isso que eu estou falando aqui, independente do tipo de fábrica, independente do tipo de produto final, os processos eram muito parecidos. A matéria-prima chega, a matéria-prima ela tem uma forma de adentrar em uma linha de produção, aquela matéria-prima é transformada, e aquilo vai e vira um produto final. E esse produto final, antes dele receber uma marca, um nome e um número de série, ele precisa passar pela fase de teste. E a pior fase que tem é a fase de teste, porque ninguém tem dó de testar aquilo que está na fase de teste. Você vai na fábrica de veículos, por exemplo, já tive a oportunidade de ir, eles não estão nem preocupados com o que vão fazer com o veículo. Pega o veículo, coloca na rodovia, coloca um paredão na frente dele, coloca um monte de boneco dentro, coloca a cadeirinha do bebê, mete o veículo a 120 por hora e pau na parede. O que acontece? Amassa, destrói, tem hora que dá certo, tem hora que não dá, até chegar no ponto certo de aguentar a pancada e falar assim, esse é o produto que nós vamos vender. Então vai testando, batendo. Agora a segurança está ok, o airbag está ok, a cadeirinha da criança não pula para frente, o motorista não quebra o pescoço. Agora isso aqui está pronto para ir. E você na primeira luta, na primeira prova e no primeiro teste está murmurando por quê? Na primeira provinha que está passando, está dizendo assim, eu acho que não vai dar, eu acho que eu vou desistir. Tu é produto feito por Jeová ou tu é produto feito aí fora, de qualquer jeito? Você acha que Deus vai colocar a marca dele em qualquer coisa? Você acha que se um fabricante de carro tem todo esse cuidado para colocar a marca dele, você acha que Deus vai ter que cuidado com você? Ai, eu ia falar um negócio aqui. Eu tenho que tomar cuidado. Mas vou dizer, uma parte pelo menos. Você não é produto importado do AliExpress que vem em container. Você é marca premium de Jeová. É produto top. É por isso que está sendo testado. Porque a obra que Ele tem na sua vida é muito grande. Muito grande. Aguenta.
Você pode pegar na mão dessa pessoa que está do teu lado, aperta a mão dela com carinho e respeito. Se não arrancar uma aleluia, arranca um ai, não tem problema. Mas diz para ela, diga, a tua casa está sendo testada. Diga, a sua casa está sendo testada. Porque tem produto bom dentro dessa casa. Deus quer fazer algo grande dentro dessa casa. Acredita, a fase do teste vai passar. Tem uma marca nova chegando. Quem pode levantar a mão para dar glória ao Rei? O deserto da sua casa não é castigo, é laboratório. Vou dizer de novo, o deserto da sua casa não é castigo, é laboratório. Eu sinto muita graça de Deus aqui. Se Deus está permitindo você ser testado, meu irmão, é porque Ele está querendo colocar o nome dele aí. O que é a marca? A marca foi criada com o seguinte propósito. Eu falo de marca, do modo geral. Inclusive hoje, quando você quer criar uma empresa ou quer criar um produto, existe um departamento aqui no Brasil que chama-se NPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, se você quer inventar um produto, quer ter a patente de uma nova fórmula, se você quer criar uma empresa com um nome específico, você tem que ter ela registrada lá. Qual que é o objetivo disso? O objetivo é dar um selo a essa marca ou a essa propriedade para dizer assim, isso tem dono. O grande objetivo da marca não é ostentação. Nós, de alguma forma, criamos essa ideia de ostentação. Porque em algumas marcas, a marca é sinônimo de qualidade. Mas esse não é o objetivo fim. O objetivo fim não é só dizer assim, essa marca tem qualidade, porque a qualidade é inerente ao produto. O principal objetivo é dizer que esse produto tem dono. Ninguém pode falsificar. Efésios 1,13 diz assim, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A marca é um selo, Vitor. E Deus preparou um selo para a sua igreja. E o nome deste selo é Espírito Santo. Depois que um produto é testado, ele precisa ser autenticado. E para ser autenticado, ele precisa ser selado com a marca. E essa marca mostra de quem é e para que serve. Então entenda uma coisa. Meu Deus do céu. Quando você pega a sua Bíblia debaixo do braço. Quando o senhor Pavão aí pega a Bíblia, dá a mão para a senhora Pavoa, pega todos os pavãozinhos e sai para andar, para vir para a igreja. Você está dando uma mensagem para todo mundo. Porque a forma como você anda, a forma como você se veste, a forma como você se porta, a forma como você fala, isso diz muito sobre quem é o seu dono e sobre quem você serve. A sua família, ela pode ter sido testada de várias formas, pela escassez, pelo abandono, pela enfermidade. Mas se ela resistiu ao ponto de ser marcada, a marca está dizendo assim, tem dono e tem propósito. Você pode ser boca de Deus de novo? Me ajuda a pregar, me ajuda a pregar. É que era para ter um pregador que prega mais do que eu hoje. Então, se você não me ajudar para pregar,
eu vou ficar num nível mais baixo. Me ajuda a chegar lá então, vai lá. Me ajuda a pregar aí, diga para alguém aí, diga, você tem dono. Sua casa tem dono. Seu ministério tem dono. Sua vida tem dono. Não, ele não entendeu, diga mais forte, diga, você tem dono. Agora, vem comigo. Vem comigo. Essa caixa de som aqui tem uma marca aqui, ó, de 3 letrinhas. Não vou fazer propaganda de graça, não. Com uma marca que homem nenhum conseguiu copiar. Aí o diabo que não está... Ele vai tentar de alguma forma... No pecado... O diabo vai tentar, de alguma forma, modificar esse projeto original, pastor Joinville, usando algumas pessoas que estão do seu lado, para dizer tudo aquilo que você não é, para tentar roubar de você a convicção que você tem da sua identidade. Mas tem um pregador hoje na Deperus que veio dizer para você que você não é produto de falsificação. Você não é produto de falsificação. Não importa o que falam a teu respeito. O teu dono te conhece. Pode tentar copiar. Pode tentar falar igual. Pode tentar cantar igual. Pode tentar vestir igual. Pode tentar fazer de qualquer jeito. Você é produto original de Deus. Você é produto original de Deus. Eu vou falar isso aqui só para a galeria que está lá em cima. Vocês são produtos originais de Deus. O diabo pode tentar falsificar, roubar a identidade, mentir, levantar calúnia, fofoca, pode fazer o que quiser. Deus te conhece. A marca não é o aplauso, a marca é a presença. A marca não é a ostentação, a marca é a presença. A marca não é para você dizer eu prego, eu canto, eu faço, eu fiz. A marca é para você dizer assim, é a presença, 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 é a presença. Quem sente a presença dele aqui essa noite? Deixa eu ver. Agora tem um ladrão de identidade que ele é visível. Visível. Chama-se ego. Repita comigo, ego. O ego geralmente nasce da vontade de ser aquilo que não foi criado para ser. Deus te cria com um propósito, você não quer o seu propósito, você quer o propósito do irmão. O nome disso é ego. Porque quem está dentro do propósito original de Deus, prospera, cresce, é feliz. Agora, o que eu preciso para isso, pastor? Eu preciso me desprover desse ego. E eu preciso, ao me desprover desse ego, entender que essa presença que eu carrego é o selo que eu preciso, é a marca que eu preciso para continuar a minha jornada com a convicção que mesmo não estando onde eu gostaria, eu estou onde Ele quer que eu esteja, onde eu preciso estar. Agora isso aí você tem que quebrar todo dia. Me ajuda aqui, Vitor, por favor. Você tem que quebrar todo dia. Como que a gente faz isso? Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Você acorda de manhã, dá um sol aí, Vitor. Eu falei sol, mas eu nem sabia o que era sol. Mas... Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo. Cante, cante, cante. De tudo que sou.
Aí Deus pega um homem com patente, com autoridade, com nome, com tudo, com bens, com riqueza, com tudo, pastor Joinville. Aí Deus pega ele e fala assim: está fora do propósito, precisa voltar para o propósito. Deus poderia ter curado de imediato, poderia ter feito de imediato, mas o objetivo de Deus não é trabalhar com coisas. Deus trabalha com pessoas, trabalha com gente. Para trabalhar com você, Ele tem que ir lá dentro, na raiz do problema. Ele tem que entrar dentro desse equipamentozinho chamado mente e coração, que muitas vezes quer te colocar para fora do propósito de Deus, e Ele precisa trabalhar lá dentro. Então por isso Ele fala para o homem: Naamã, não vai mergulhar uma, vai mergulhar duas, vai mergulhar três, vai mergulhar quatro, vai mergulhar 5, vai mergulhar 6, vai mergulhar 7. Poderia ter recebido na primeira, mas o ego precisava ser quebrado. Cante: Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero. Você pode levantar sua mão para adorar o Senhor nessa noite, porque enquanto o seu orgulho é quebrado, a convicção de identidade, a graça, o poder te renova nessa noite. Sinta a presença do Deus que te criou, que te formou com propósito. Eu vou dar um minuto para você fechar os teus olhos e levantar a sua mão, porque vai descer uma unção sobre este lugar agora de quebrantamento. O Espírito Santo de Deus está na casa. Feche os teus olhos, levante a sua voz agora. Levante a sua voz agora, levante a sua voz agora. Ore, ore. Se não conseguir orar, geme, chora. Se não conseguir, cante. Se não tiver nada para sair daí, que saiam lágrimas dos teus olhos. Eu quero convidar os crentes batizados com o Espírito Santo a falarem em línguas agora, porque aqui é a Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Nós somos pentecostais, cheios da graça, cheios do poder, selados pelo Espírito Santo da promessa. Aqui terminar, escute. A família marcada com a presença não é a mais bonita, é a mais fiel. A família marcada pela presença, selada, não é a mais bonita, porque tem muita gente bonito por fora, feio por dentro. Agora é a fiel. Fiel a quê? Fiel ao propósito. Eu vou precisar de 5 minutos. Eu estava um dia em casa, pastor Marcos. Aí eu fui ligar uma air fryer lá em casa. Comprei a air fryer, chegou aquele equipamento bonito. Junto com aquele equipamento vem um manual. Mas irmão, tem 200 páginas do manual da air fryer. Quem é que precisa do manual, né? Eu liguei na tomada. Funcionou. Regulei a temperatura. Para que eu vou ler o manual? Agora, vai chegar um dia que esse produto vai dar problema. E aí o dia que der problema, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? E a gente é... Peraí. E a gente é preguiçoso. É que ele já entendeu onde eu vou chegar. É que a gente é preguiçoso. Aí a gente vai primeiro no guia rápido. Que é o manual resumido, né? É o manual resumido.
Aí eu vou pegar o manual resumido, 2 paginazinhas. Mas acontece, pastor Joinville, que às vezes o problema é tão complicado, tão complexo, que esse manualzinho resumido de 2 páginas não resolve. Eu preciso de alguém que tenha lido o manual completo. Deus não te criou como um produto que quando dá problema não tem conserto. Quando você foi fabricado, Ele colocou um manual junto. Sabe qual que é o problema? É que às vezes a gente quer ler o manual resumido, e o manual resumido não resolve o problema. Tem hora que o problema está tão grave que você tem que ir para o manual completo e descer e mergulhar no manual completo. Agora o que eu preciso dizer para você é que esse manual, só conhece esse manual completo, nos mínimos detalhes, quem fez? Quem fabricou? E quem fabricou você? Ele fabricou e colocou esse manual. E sabe o que é mais interessante? Mais interessante é que é o seguinte: tudo que está escrito, se você não der um dos 10 glória a Deus, 10 aleluia, falar meia hora de língua estranha, eu vou pregar até 10 horas da noite hoje. Vou ficar sozinho aqui. Tudo o que você tem potencial para fazer, tudo o que você tem potencial para ser, todas as suas habilidades, capacidades, para tudo aquilo que você serve, está escrito no manual. O manual, na verdade, não é dele para o produto, é do produto para ele. Tudo que está dentro do produto está escrito no manual. Deus cria o homem. Deus cria o homem. Deus cria tudo. Aí ele começa, vai criando, vai criando. Meu Deus, que Bíblia de introdução grande é essa? No princípio criou Deus os céus e a terra. Não foi criado porque está escrito porque foi criado. Você não é um produto qualquer. Há um manual que descreve você do começo ao fim, do começo ao fim, do começo ao fim. Aí o diabo está dizendo assim, é limitado. A Bíblia está dizendo assim, é ilimitado. O diabo está dizendo assim, é perdedor. O manual está dizendo assim, não, é vencedor. O diabo está dizendo assim, vai para o inferno. Mas o manual está dizendo assim, ele preparou um céu para o seu povo. Quem pode levantar a mão para dar glória? Eu não vou conseguir terminar. Vamos terminar assim mesmo. Fica de pé comigo, por gentileza, em nome de Jesus. Eu termino dizendo o seguinte: todo produto, quem está me ouvindo diz um amém. Amém. Todo produto novo, quando você adquire ele, além do manual de funcionamento, ele vem com outro manual, e junto com esse manual vem um certificado. Repita comigo, certificado. E o nome desse certificado é certificado de garantia. Diga comigo, certificado de garantia. Quando o produto dá um problema que, ao ler o manual, parece ser irreversível, em alguns casos esse produto precisa voltar lá para a fábrica, porque é o fabricante que conhece ele, que vai ter que cuidar dele. Garantia não é ausência de problema, é compromisso de reparo. O que é garantia? Garantia não é falar assim, esse produto nunca vai dar problema. Não é isso. Garantia é dizer assim, se der problema, fica tranquilo. Fui eu que fiz, pus a minha marca e eu vou reparar. Tem coisa que só o fabricante conhece do seu produto. O senhor compra um carro top, compra um carro
primeira linha. Você compra uma BMW blindada igual a do Jairo. Mas aí de repente você puxa lá, tem um recall. É a marca falando assim: todos os carros que foram desse ano, desse número de série, tem que voltar para a fábrica porque tem que passar por um ajuste. Ou seja, garantia não é sinônimo de que não vai ter problema, mas é compromisso de que quem fabricou conserta. Tem coisa que você pode dizer assim: não tem mais jeito. Deus está dizendo assim: eu conheço, sei como foi feito. Se eu conheço e sei como foi feito, por que eu não posso reparar? Agora, se está precisando de reparo, você precisa me dizer onde é que eu preciso reparar. Você precisa abrir um chamado, precisa acionar a garantia. Para a hora de acionar a garantia, você ser atendido. Deus está chamando a gente hoje para acionar a garantia, porque tem coisa que está quebrada, tem coisa que está fora do lugar, tem coisa que precisa ser ajustada, e Ele está dizendo assim: vem para mim, porque eu ajusto, vem para mim, porque eu conserto, vem para mim, porque eu faço, vem para mim, porque eu dou jeito, vem para mim, porque eu tenho poder para fazer aquilo que ninguém faz. Eu sou o fabricante, eu te conheço. Tem gente que precisa voltar para a fábrica hoje, e é por isso que eu quero convidar você que, porventura você entrou aqui hoje, está afastado dos caminhos do Senhor, está sem igreja, está sem congregar, mas você entendeu essa palavra e você quer voltar para os caminhos da palavra e do Senhor nessa noite. Eu quero que você faça um sinal com a sua mão, eu quero orar por você, onde você estiver, basta fazer um sinal com a tua mão. Você vai ter que se desprover do teu ego, do teu orgulho, você vai ter que se desprover, é o único jeito, meu irmão. Você está sendo chamado para o recall do Senhor, o recall de Jeová nessa noite. Então onde você estiver, você que está afastado dos caminhos do Senhor, levante a tua mão, eu quero orar por você. Onde você estiver, aqui embaixo, na galeria, saia do seu lugar, venha aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você que está na internet, você só precisa dizer assim: eu quero. Você que está na internet, eu quero o seu nome aqui, eu quero ler o seu nome. Você só precisa dizer: eu quero Jesus, eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar a Jesus. Talvez você esteja aqui, não seja evangélico, não seja cristão, não seja crente, mas ouvindo a palavra e entendendo que você foi criado com um propósito por esse Deus. Você quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Saia do seu lugar, está vindo uma alma aqui, está vindo uma alma. Quem pode glorificar ao Senhor? Quem pode glorificar ao Senhor? Quem pode glorificar ao Senhor? Escreva aí: eu quero. Você que quer voltar para Jesus nessa noite, volte, saia do seu lugar, venha receber a oração da igreja. Agora, antes de encerrar essa palavra, eu gostaria que você pegasse na mão de uma pessoa que está do teu lado com muito carinho e respeito. Não é nosso hábito, nem muito meu fazer isso, mas eu sinto graça de Deus para fazer. Porque essa noite nós vamos fazer pelo menos 5 declarações aqui. 5 declarações. Quantas eu falei? 5 declarações. E nós vamos fazer isso com um grito de guerra. Depois vocês podem cantar o Senhor. Nós vamos fazer isso com um grito de guerra. Quem está preparado aí diz um amém bem forte. Levanta a mão dessa pessoa que está do teu lado. E a primeira que nós vamos dizer é o seguinte: diga: a sua casa será restaurada. Não. É profético isso. Diga: a sua casa será restaurada. Está vindo mais um jovem aqui. Diga mais forte. Diga: a sua casa será restaurada. Diga: a sua marca será visível. Diga: a sua garantia está ativa. Sua multiplicação será legítima. Agora essa é para você tirar o pé do chão e glorificar o nome do Senhor. Diga: e o nome do fabricante Jesus. Está fraco? Diga mais forte: e o nome do fabricante Jesus.